Olá, bem-vindo a mais uma videoaula aqui com o professor Clamilson Paiva. E hoje nós vamos resolver questões sobre ecologia. Selecionei algumas questões bem interessantes que caíram nas últimas avaliações do Enem e vamos estar aqui discutindo item a item. Extremamente importante que você esteja praticando, exercitando e resolvendo questões anteriores, porque mesmo as questões elas não se repetindo, muitas vezes o raciocínio que já foi utilizado em alguma questão anterior, ele é aproveitado numa prova futura. Então, é extremamente importante que você esteja praticando nesse sentido, e é exatamente o objetivo dessa nossa videoaula de hoje. Então, vamos lá, vamos ver como algumas questões de ecologia são cobradas do Enem. Temos aqui uma questão do Enem de 2015, que vai tratar alguns pontos sobre habitat, bioindicador. Vamos analisar aqui o enunciado. Bioindicador ou indicador biológico é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico ou abiótico de um meio ambiente, o impacto produzido sobre um habitat, comunidade ou ecossistema, entre outras funções. A posição trófica do organismo bioindicador é uma das características mais relevantes quanto ao seu grau de importância para essa função. Quanto mais baixo o nível trófico do organismo, maior é a sua utilidade, pois pressupõe-se que toda a cadeia trófica é encaminhada a partir dele. Aí a referência de onde esse texto foi adaptado, foi retirado. E aí a pergunta: o grupo de organismos mais adequado para essa condição do ponto de vista de sua posição na cadeia trófica é constituído por... E aqui nós temos os itens: algas, peixes, baleias, camarões e anêmonas. Para resolver essa questão, é importante que nós tenhamos uma noção sobre cadeia alimentar, são os níveis da cadeia alimentar. Nós vamos ter os organismos produtores, podem ser organismos fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, no caso do exemplo aqui colocado, um fotossintetizante. Aqui, no caso, dentre os itens, aí nós só temos a alga como organismo produtor. Esse organismo produtor ele vai ser responsável por captar a energia luminosa, pegar compostos inorgânicos e produzir matéria orgânica, assimilando assim essa energia. E essa energia vai sendo passada ao longo da cadeia alimentar, para o consumidor primário, secundário, terciário e quaternário. Existe também a possibilidade de alguns compostos tóxicos irem se acumulando ao longo da cadeia alimentar, que é chamado um processo de magnificação trófica. Então, por exemplo, quando o metal pesado ele é lançado no ambiente aquático, o fitoplâncton ele absorve esse material pesado numa certa quantidade. O zooplâncton, que se alimenta no fitoplâncton, ele vai acumulando uma quantidade maior, porque ele vai se alimentando de muito fitoplâncton. Um peixe que venha se alimentar do zooplâncton, ele já acumula uma quantidade maior. Uma ave que se alimente desse peixe já tem um percentual maior. Então, a gente observa que, ao longo dessa cadeia alimentar, essa quantidade de substâncias ela vai se potencializando, ela vai aumentando. É o processo chamado de magnificação trófica. Existem diversas formas de fazer um monitoramento ambiental para saber se aquele ambiente está contaminado, está tendo algum problema, está tendo alguma perturbação naquele ambiente. E um dos fatores que são utilizados são os bioindicadores. Você analisar alguns organismos vivos que estão ali naquele ambiente e ver como eles estão se comportando, observar se há alguma alteração. E aqui, voltando à nossa questão, que vai falar sobre esse bioindicador, esse indicador biológico que vai ser utilizado para analisar o ambiente, aí pergunta: o grupo de organismos mais adequado para essa condição do ponto de vista de sua posição na cadeia trófica é constituído por... A gente vai observar que nós temos aqui a alga, que é um organismo produtor, então está ali no primeiro nível trófico. Um peixe, vamos analisar um peixe que vai se alimentar de algas, seria um consumidor primário. Uma baleia, baleia também, apesar do seu grande porte, ela vai se alimentar de microalgas. As baleias têm algumas lamelas, umas membranas na sua boca que vão servir como filtradores e vão capturar microalgas para se alimentar. Os camarões também vão se alimentar de detritos, as anêmonas também. Então, a gente tem aqui, nesses exemplos, nos itens, um produtor e consumidores primários. Quanto mais na base
a gente estiver perto, mais vai haver interferência em toda a cadeia alimentar. Por isso que a resposta dessa questão são as algas, porque elas estão mais na base, ali na estrutura. Se eu afetar ali as algas, todo o ecossistema ele vai ser alterado. Então, vindo aqui a pergunta, o grupo de organismos mais adequado para essa condição do ponto de vista de sua posição na cadeia trófica é constituído pelas algas, que são os organismos produtores, que eles que vão estar ali inserindo a energia, a matéria orgânica ali nesse ambiente. Então, o monitoramento desses organismos produtores vai facilitar toda essa condição de análise, colocando as algas como um bioindicador. Vamos à próxima questão, também uma questão que foi do Enem de 2015. A questão diz o seguinte: a indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios causados pelo despejo desses corantes pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo que ocorre é o ou a eutrofização, proliferação de algas, inibição da fotossíntese, fotodegradação da matéria orgânica, aumento da quantidade de gases dissolvidos. Então, vamos analisar novamente aqui a questão. A indústria têxtil vai utilizar corante e, ao descartar esse corante nas águas dos rios, vai causar um escurecimento. Então, esse escurecimento dessas algas, que tipo de impacto vai causar? O item A, eutrofização. O que é a eutrofização? A eutrofização ela é ocasionada quando matéria orgânica, como por exemplo esgoto, é despejado nos corpos d'água, e essa matéria orgânica vai promover a proliferação de bactérias que inicialmente vão consumir de maneira acelerada aquele oxigênio, promovendo a morte dos micro-organismos ali naquele local. O que não é o caso aqui, a gente não tem uma liberação de matéria orgânica ali nos rios, a gente tem os corantes. Proliferação de algas. A proliferação de algas ela vai acontecer no processo de eutrofização, pela liberação ali de algumas matérias orgânicas, algumas algas elas podem se proliferar naquela região e até ficando muito ali na superfície do corpo d'água e até vedando a passagem de luz para a camada mais interna da água, promovendo a morte dos animais ali, porque as microalgas não vão conseguir realizar fotossíntese, visto que essas algas que estão mais na superfície vão estar vedando essa luminosidade. Inibição da fotossíntese é uma boa opção, visto que a liberação desses corantes vai promover o escurecimento da água. A água estando escura dificulta a passagem de luz, o que vai dificultar a produção de oxigênio através da fotossíntese. Fotodegradação da matéria orgânica não faz nenhum sentido, visto que vai estar havendo uma redução da luminosidade ali na água, e o aumento da quantidade de gases dissolvidos também não vai acontecer, porque você vai ter uma redução da quantidade de oxigênio naquele ambiente. Então, dada a análise desses itens, nós temos o item C como item correto, a inibição da fotossíntese. Questão do Enem também de 2015. O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento, na forma de N2, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de nitrogênio, que ocorrem na forma livre ou simbiontes nas plantas. Aí, na sequência, nós temos aí a referência de onde foi tirado. Os animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela. Então, novamente, só recapitulando aqui, trazendo algumas informações importantes sobre o nitrogênio. Por que o nitrogênio ele é importante para os seres vivos, onde nós podemos encontrar nitrogênio? Principalmente nas proteínas. Então, a gente tem as proteínas que têm como sua unidade básica os aminoácidos. Então, o aminoácido tem um radical amina e um radical ácido, então esse radical amina ele vai ter o nitrogênio, e nos ácidos nucleicos, que compõem ali o material genético, ali nas bases nitrogenadas. Então, o nitrogênio é um elemento muito importante para todo ser vivo. Mesmo ele estando em grande quantidade na atmosfera, mas a grande maioria dos seres vivos não vai conseguir absorver esse nitrogênio na sua forma molecular. Ele vai precisar passar por algumas transformações. Então, nós temos as chamadas bactérias biofixadoras, que estão ali no solo, e algumas
realizam uma relação simbionte com as raízes de algumas plantas, como, por exemplo, as leguminosas, e vão formar ali nódulos nessas raízes, e essas bactérias garantem ali uma proteção, elas são protegidas pelas raízes das plantas. Em compensação, elas produzem esse nitrogênio assimilável, elas fixam, as bactérias fixadoras, elas fixam esse nitrogênio para essas plantas. Mas a grande maioria das plantas não consegue fazer essa relação simbionte com essas bactérias. Elas precisam absorver o nitrogênio do solo, principalmente na forma de nitrato. Esse nitrato, ele vai ser produzido através da transformação pela ação de outras bactérias também, que vão pegar e por processos bioquímicos e produzir nitrito e nitrato. E esse nitrato, quando presente no solo, as plantas vão e absorvem. Então, até aqui eu falei como as plantas absorvem o nitrogênio. E os animais? Nós, animais, como nós absorvemos esse nitrogênio? A nossa absorção do nitrogênio vai ser através da cadeia alimentar. Ao nos alimentarmos de um vegetal que tem ali nitrogênio na sua composição, a gente obtém esse nitrogênio através da digestão. Ao nos alimentarmos de um outro animal que já se alimentou de um vegetal, ou que se alimentou de um outro animal que se alimentou de um vegetal, a gente vai absorver o nitrogênio. Então, a forma como os animais obtêm o nitrogênio é através da cadeia alimentar. Então, observando aqui as opções, item A, absorção do gás nitrogênio pela respiração, ingestão de moléculas de carboidratos vegetais, apesar do nitrogênio estar presente em alguns carboidratos, mas é mais uma exceção, o nitrogênio não é um átomo típico dos carboidratos, e aqui também estaria vedando, limitando somente a ingestão de vegetais, incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida, transferência de matéria orgânica pelas cadeias tróficas. Cadeias tróficas, mesma coisa que cadeia alimentar. Protocooperação com micro-organismos fixadores de nitrogênio. Isso aí vai acontecer com as leguminosas. Então, item correto, item D. Quarta questão, Enem de 2018. Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida, área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas e a distribuição de suas populações. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva porque, item A, propicia o fluxo gênico, item B, intensifica o manejo de espécies, item C, amplia o processo de ocupação humana, item D, aumenta o número de indivíduos nas populações, e item E, favorece a formação de ilhas de proteção integral. Então, vamos analisar aqui item por item, a respeito dos corredores ecológicos, que aqui a gente já vai dar algumas funções desses corredores ecológicos. Mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas. O que seria uma fragmentação do ecossistema? Imagina você tem uma floresta ali nativa, sem alteração, e de repente você passa uma rodovia ali no meio. Você fragmentou, você dividiu aquele ecossistema em dois. Espécies que tinham contato ali antes, fácil para se reproduzir, para estar ali realizando as suas relações ecológicas, vão ter dificuldade. E sem contar dos riscos de acidentes ali, de animais que são mortos nessas rodovias. Então, os ecossistemas eles vão se fragmentando com os loteamentos, construção de casas, construção de rodovias. Então, esses corredores ecológicos vão facilitar a comunicação desses ecossistemas fragmentados. Essa é a principal importância desses corredores ecológicos. Então, aqui o item A vai falar que propicia um fluxo gênico. Vamos olhar novamente aqui no enunciado. Visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. Então, esse propicia o fluxo gênico é uma opção interessante, vai promover o encontro entre os indivíduos ali da mesma espécie, promovendo ali o acasalamento. Mas vamos analisar o item B. Intensifica o manejo das espécies. Normalmente, o manejo das espécies vai ser realizado por uma ação humana. Você tem ali um ambiente, por exemplo, um local que vai ser inundado por uma barragem.
um açude que foi construído. Aquelas espécies vão precisar ser manejadas, ser retiradas ali, transportadas para outros locais. O item C vai dizer que amplia o processo de ocupação humana, que a questão está querendo mostrar exatamente o contrário, está querendo mostrar a preservação do ambiente, não aumentar a ocupação humana. Aumenta o número de indivíduos nas populações e favorece a formação de ilhas de proteção integral. Então, a opção que mais se adequa a essa questão é o item A, propicia o fluxo gênico. Agora, uma questão do Enem de 2017. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma orgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento da forma inorgânica para a orgânica. Em qual grupo de organismos ocorre essa transição? Olha só o que a questão está informando aqui. E, aparentemente, pode até ser uma pergunta extremamente difícil, né? Olha só, em qual grupo de organismos ocorre essa transição? Palavras bonitas aí. Mas o que é que a questão realmente quer? O que é essa transição? A questão vai dizer que o carbono ele pode estar na sua forma inorgânica. E qual é a forma inorgânica do carbono que está na atmosfera? CO2, gás carbônico. E, ora, ele se encontra na sua forma orgânica. E qual é a sua forma orgânica? Que ele principalmente está ali presente nos organismos, inicialmente ali no metabolismo, na forma de glicose. E qual é o processo em que vai acontecer essa transformação inorgânica do carbono para a sua orgânica, de gás carbônico para a glicose, no processo fotossintético. Então, em resumo, a questão está perguntando em qual grupo vai ocorrer o processo de fotossíntese. Olha só, quando a gente coloca a questão dessa forma, como vai ficar muito mais fácil. Fitoplâncton, zooplâncton, molusco, crustáceos e peixes. Dentre essas opções, o único que é autótrofo é o fitoplâncton, por isso que a resposta correta é o item A. E agora, uma questão do Enem de 2020. Essa questão aqui vai envolver até alguns conhecimentos de química também. O Enem muitas vezes vai trazer essas associações, essas interligações com outras disciplinas. Então, é extremamente importante que você esteja atento a essas opções. Essa questão poderia muito bem ser colocada juntamente em uma prova de química também, não somente de ecologia. Então, vamos lá à questão. A última questão dessa nossa videoaula. Algumas espécies de bactérias do gênero Pseudomonas desenvolvem-se em ambientes contaminados com hidrocarbonetos, pois utilizam essas moléculas como substratos para transformação e energia metabólica. Ou seja, essas Pseudomonas pegam os hidrocarbonetos, moléculas formadas basicamente por carbono e hidrogênio, moléculas orgânicas, degradam essas moléculas em moléculas menores para poder obter energia para elas. Continuando aqui a questão. Esses micro-organismos são capazes de transformar o octano em moléculas menos tóxicas, tornando um ambiente mais propício para o desenvolvimento de fauna e flora. Essas bactérias poderiam ser utilizadas para recuperar áreas contaminadas com petróleo, pesticidas, lixo nuclear, gases tóxicos, metais pesados. Quando você está resolvendo uma prova com questões objetivas, é extremamente importante que você tenha a capacidade de já eliminar algumas opções. Até no caso, se você chegar ao final da análise da questão e não tiver certeza, mas você reduz ali as opções para você marcar, aumentando as suas chances de acertar. Então, a questão está falando aqui que essas bactérias elas vão metabolizar hidrocarbonetos, transformando o octano em moléculas menos tóxicas. Então, o item E está falando aqui de metais pesados. Metal pesado não tem nada a ver com o hidrocarboneto. O item D está falando de gases tóxicos. Mesmo, por exemplo, o metano, ele podendo estar na sua forma gasosa, o metano, o CH4, ele é um hidrocarboneto, mas ele não chega a ser tóxico em si. Ele vai ter problemas ali em relação ao efeito estufa, em si, mais a trazer uma toxicidade, não vai ter uma relação direta. Lixo nuclear também não tem nada a ver com hidrocarbonetos. Então, aí já temos entre as opções A e B. Petróleo, você é um aluno que tem uma base somente razoável em química, você sabe que petróleo é formado por hidrocarboneto. Então, já seria, a opção A já era para ficar de olho. Item B, pesticida.
Você poderia até imaginar que o pesticida poderia ter uma formação de hidrocarbonetos, mas a verdade não é. Os pesticidas são formados basicamente por organoclorados ou organofosforados. Então, não vão ter uma composição de hidrocarboneto. Então, dentre as opções que foram colocadas aí, essas bactérias que degradam hidrocarbonetos, elas seriam muito úteis para reduzir a contaminação em um ambiente por petróleo. Então, assim, nós estamos concluindo essa nossa videoaula de hoje e, em breve, nós estaremos postando outras videoaulas com a resolução de outras questões do Enem. Então, nos encontramos no próximo vídeo.